Olá, minha gente, paz do Senhor a todos. Meu nome é Santana, sou evangelista hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com Deus, vitórias e também sobre tudo, o começo de tudo e onde tudo desmoronou. Amém? Eu vim cedo, embora para cá para Fortaleza, eu vim para uma casa de uma tia minha e vim morar com ela. Eu vou começar a resumir para chegar no ponto onde eu quero, entendeu? E eu saí da casa dessa minha tia, fui morar com meus irmãos, sem sucesso. Fui morar na casa, fiquei passando na casa dos meus irmãos, na casa de um, na casa de outro. E procurando um sentido para minha vida. Foi quando eu fiz um propósito com Deus, que eu não sabia que era propósito, mas eu fiz uma oração a Deus e foi ouvida no céu. E o meu marido fez também um propósito. Eu não sei qual o propósito que ele fez, mas que deu certo. Então Deus uniu nós dois. Então a gente começou a se relacionar logo no começo, mas a gente fez um voto antes de eu me entregar com ele, porque o meu sonho era me entregar só depois do casamento, o meu companheiro. E não houve esse acordo, nem houve esse acordo, esse era o meu sonho, mas ele não. Então houve um acordo, houve um pacto entre eu e ele. E nós fizemos aquele pacto e foi ligado também ao céu. Tudo que eu fazia na terra, Deus recebia no céu. Amém? Para vocês entenderem. Então eu já tinha um relacionamento bom com Deus. Eu nunca deixei de conversar com Deus. Mas os meus relacionamentos nunca davam certo. E com o Rogério foi diferente. Os meus namorados, praticamente eles não me davam o valor que eu merecia ter. E quando eu conheci o Rogério, ele me deu o valor que eu queria. Então eu fiquei muito feliz, ele também muito feliz, foi uma coisa muito de Deus. Então eu entrei na vida do Rogério já sabendo que estava grávida. Foi quando ele falou com a irmã dele concordou que eu fosse morar com ela. Então eu saí da casa da minha irmã, que não tava dando muito certo também lá, né? Muita fofoquinha e não deu certo. Graças a Deus eu fui morar com o meu companheiro. E também fomos atrás de comprar uma casa pra gente. A minha cunhada nos ajudou, né, a comprar essa casa. E fomos morar num bairro, Conjunto Palmeira. Mas antes de eu ir morar, essa minha cunhada, ela fez um convite a mim. Pra mim ir numa igreja com ela. Mas só que eu era católica. Né? Só que eu não era católica praticante. Eu era católica assim só de boca. Eu frequentava sim a igreja, mas não era uma católica que lia a palavra, né? Que era próxima de Deus. Eu era mais próxima do mundo, das coisas do mundo, do que para as coisas de Deus. Mas eu orava a Deus, eu rezava, fazia minhas orações, né? Rezava, fazia o Pai Nosso, a Maria, tudinho eu fazia. E Deus ouvia, graças a Deus. Aí ela fez esse convite e eu disse assim pra ela: Meire, eu não vou te dizer um não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar a Deus. Esse negócio de evangélico e católico confunde muita gente. Eu vou conversar com Deus e Deus vai me responder. Aí no outro dia eu te digo se vou contigo ou não. Ela disse assim, tá certo. Aí eu fui dormir. Aí quando eu fui dormir eu orei. Eu orei a Deus, né? E pedi a ele uma direção. Então eu sonhei com Nossa Senhora. Eu conversando com ela assim, de frente, e normal. E quando eu virava, a imagem se transformava num monstro.
Para mim, que eu nunca conheci, nunca li a Bíblia, isso aí foi de Deus. E eu recebi isso ali como se fosse de Deus. Então, no outro dia, eu disse para ela, eu vou com você. Ela disse, mas por que o Deus me respondeu? A igreja, como é a igreja que mais agrada a ele, congregação que mais agrada a ele, agora eu sei que é congregação. Mas antes eu não sabia, eu chamava de igreja, né? E a igreja somos nós, né? Nós juntos formamos uma igreja de Cristo, né? Então, no primeiro dia eu me entreguei a Jesus, porque aquela pastora, ela me apresentou um Jesus diferente, com mais detalhe, né? Eu achei a pregação dela muito forte, que me tocou profundamente. Foi a igreja da Dona Apunheira, eu me entreguei na igreja batista a Jesus. Então, eu fiquei muito pouco tempo morando com a Meire. Logo, a gente compramos a nossa casa, foi financiada por a Caixa. E do mesmo jeitinho que eu pedi a Deus, a minha casa foi do mesmo jeitinho que Deus me deu. Porque eu já plantava planta, né? Eu já plantava planta. Eu pedi a Deus que eu queria um jardim, uma casa com jardim. Eu gostava de planta. Então, quando a gente foi limpar essa casa, até tinha tanta planta que até para a gente entrar dentro da casa, a gente teve que pedir uma foice emprestada. Porque a gente tinha que cortar os galhos da foice para a gente poder entrar na casa. Porque já fazia muito tempo que ninguém morava naquela casa. Então começamos. Eu com um barrigão enorme, tive a minha primeira filha, né? E quando eu fui ter a minha filha no hospital, um pré-natal muito conturbado, um médico, uma benção, ele não me passou logo a ultrassom, logo de imediato. Naquele tempo era muito difícil, né? Igual a hoje que tem clínica em todo canto, né? Naquele tempo era muito difícil. E a gente também não tinha dinheiro, né? Tinha recurso para pagar o médico. Então, não deu tempo eu levar o ultrassom para o médico ver. Então, eu não poderia ter aquela filha normal. Só Deus mesmo para me fazer ela ter normal. Bom, então chegou a época de eu ter minha filha, minha primeira filha. E nós na fé. Eu já convertida, já morando lá no Conjunto Palmeira, né? Já frequentando outra igreja, porque a minha igreja não tinha lá no Conjunto Palmeira, que é a igreja batista, tinha, mas era muito distante. Eu preferi para ficar perto da igreja, pertinho da minha casa, com a Assembleia de Deus. Amém? Então, ele me levou para o hospital. Ele me levou para a maternidade do Conjunto Palmeira. Quando chegou na maternidade, eles não me aceitaram porque eu era a primeira filha que eu ia ter. Então, ele não tinha estrutura se caso acontecesse alguma coisa de eu não poder ter a criança. Então, ele aconselhou o Rogério a me trazer para um hospital em Messejana. Quando nós chegamos no terminal, eu fui de ônibus, viu, gente? Para vocês terem uma ideia. Que, do tamanho da nossa necessidade. Então, chegou lá no terminal, tinha uma ambulância. Eu disse assim, Rogério, não tem necessidade da gente pegar outro ônibus. Vai lá naquela ambulância e pede para aquele homem vir. Ele tem muita dificuldade em dialogar, Rogério. Ele disse assim, não, vai tu. Então, quem estava na necessidade, eu fui, né? Mas o certo era ele, que era para tomar a frente de tudo. Mas ele tem muita dificuldade nisso aí. Eu compreendo ele. Nesse sentido, eu sempre fui muito de dialogar, de conversar. Que aprendi, né? Por causa da minha profissão, eu tinha que falar, né, gente? Então, eu fui ter a minha filha lá no Hospital Coração de Jesus. Então, eu entrei no Hospital Coração de Jesus para ter minha filha. E a enfermeira, em vez de mostrar o meu prontuário para o médico, não mostrou. Meu documento ficou lá em cima da mesa.
depois de muito tempo que eles foram mostrar. E foi no dia 26 de julho que eu entrei, no dia do meu aniversário. E quando foi no dia 27 de julho, ainda não tinha tido a criança. Eu entrei dia 26 de manhã. No outro dia, 27, 4 horas da tarde, mais ou menos 4 horas da tarde, eu fiz um pedido a Deus. Senhor, se o Senhor me conceder ter minha filha, porque já vem muitas mulheres e tem as suas filhas e vai embora e eu nada. Por que é que a minha filha não nasce? A dela nasce e a minha não. Então eu fiz um pedido muito sincero a Deus e logo de imediato o médico entrou. Quando o médico entrou, ele diz assim: e aí, mãe, dizendo, por que você não tem a sua bebê? O que está acontecendo? Eu disse assim: doutor, eu não sei. Eu só sei que desde de ontem de manhã que eu tô aqui e eu não tenho a minha filha. Todo mundo tem. Já foram embora e eu não tenho. Pois vamos ver, descobrir o que é que está acontecendo. E ele me tocou lá. Ele fez tudo o procedimento. Depois foi chegando outro médico. Depois foi chegando outra médica. E a outra médica não foi a favor muito de mim. Mas os dois médicos foi. O do médico, cadê o prontuário dela? Não estava na máquina, né? Não estava na cama. E quem foi que atendeu? Foi a enfermeira. Quem foi que atendeu ela aqui? Aí eu fui procurar. Trouxeram a minha ficha. Entregaram pro médico. Quando entregou a minha ficha pro médico, os médicos ficaram olhando um por outro. E eles disseram, será que é o que eu tô pensando? E ficava olhando e olhava para médico, olhando. Temos que averiguar. Quem é Doutor Afonso Braga? Você sabe quem é? Eu disse assim, bom, eu conheço. Afonso Braga, se for o que eu estou pensando, ele é primo do pai. Então esses médicos olhou um pelo outro e disse assim, nós temos um problema. Hora dessa ninguém opera. Mas nesse caso, a gente abre uma exceção. E nesse horário, estava passando a cirurgia da Xuxa. E essa médica não queria perder. E como era o meu primeiro filho, eu creio que todos os médicos do mundo todo estavam reunidos para assistir o parto da primeira filha da Xuxa. Mas ali, eu já tinha feito a oração a Deus. Ali eram os anjos de Deus que chegou para salvar uma mãe. Que ele precisava era vida, e a vida daquela mãe que estava ali era de um grande amigo deles e que ele não podia deixar isso ali acontecer. Eu penso que seja assim. Ninguém nunca sabe de nada, né? Mas eu nunca cheguei pro doutor Afonso e conversei com ele a respeito disso. Mas o nome desse médico, que é da nossa família, me salvou nesse dia. Por bem, fui para a sala de cirurgia imediatamente. Essa médica disse assim, não, ela pode ter normal. Eu disse, ela não pode ter normal. Uma mulher que tá sem comer desde ontem, que ela entrou aqui de manhãzinha, não comeu praticamente nada. Você acha que ela vai ter condições de ter esse filho normal? É uma ordem. Traga já a máquina
a máquina para levar ela para a sala de cirurgia. Aí trouxeram. Gente, a saída do hospital, a saída dessa sala para a sala de cirurgia, gente, eu tava indo pro céu. E rapidinho eles fizeram a cirurgia e foi uma benção. E eu creio que aqui em Fortaleza foi a primeira cirurgia colada que nem os médicos sabiam. E eu fui pro hospital e um bocado de médico, enfermeiro vinham e tiveram que chamar o médico para saber como foi isso ali. Aí o médico disse desse jeito: nossa, isso aqui fizeram com ela um procedimento que tá em teste. Cirurgia colada. E a primeira cirurgia que eu tô vendo é a dela. Cirurgia colada. Então eu com medo de tirar os pontos. E o enfermeiro disse assim: não tem ponto para tirar. Eu disse assim: não, sua cirurgia foi colada. Não tem ponto para tirar. Eu disse assim: graças a Deus. Eu não ia passar por outra dor. Porque eu tinha medo, né, gente? Pô, bem, vim pra casa cuidar do meu bebê. Foi uma benção. Cuidava da locadora. Do meu marido, que a gente tinha uma locadora de videogame. Cuidava da minha menina. E no belo dia eu fiquei doente. Fiquei 4 dias sem comer. E o meu marido ligou para minha cunhada e ela me levou para a dona Aponira de novo. A dona Aponira preparou 2 mingau para mim e eu tomei. O problema era a fome demais que eu tinha, que eu tava com fraca já do juízo. E fiquei doente, fui, e eles quiseram me internar no hospital de doente mental. Foi quando Deus não permitiu ele me internar no hospital de doido, porque o rapaz lá perguntou se eu sabia assinar meu nome. Eu disse que sabia. Então, eu tava junto com a minha mãe, mas a minha mãe não sabe ler nem escrever, também a minha mãe é muito inocente. E tava com as irmãs dele. Ela disse assim: ela não tá doida, ela teve filho há pouco tempo? Teve. Então ela tá com depressão pós-parto. Leva ela para um psiquiatra e tem um médico ali e ele vai receitar o medicamento para ela. E o caso dela só é cuidado muito, que ela tá muito fraca da mente e ela não tá doida não. Então não tem necessidade ela ficar internada aqui. Amém? Então vou encerrar esse vídeo aqui, vou começar com outro, amém? Para vocês entenderem, pra gente não perder nada e vocês entender tudo, amém?